Saudações. Vamos conversar um pouco sobre os tratamentos das doenças cardiovasculares, em específico da insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. É uma insuficiência cardíaca que até pouco tempo atrás estava órfã de tratamento. Não sei se os amigos, os colegas não estavam entendendo a base do porquê que existe essa insuficiência cardíaca ou o quê. Mas o que se observa nessa doença é que paredes cardíacas um pouco endurecidas, uma dilatação de átrios dos dois, direito e esquerdo, maiormente do esquerdo. Caminhava-se para extrasistolias, batimentos extras do coração, logo para fibrilação atrial, às vezes caminhando conjuntamente com as arterioscleroses de coronária, com degeneração valvular mixomatosa, que é onde existe um depósito de substâncias inflamatórias na válvula e elas passam a engrossar, uma discreta calcificação. Isso vai levar a possivelmente soldar os bordes da válvula, as comissuras valvares, e com a média de acima de 75 anos é onde iria necessitar de fazer alguma intervenção cirúrgica em pessoas já com um certo grau de limitação para tolerar uma cirurgia da magnitude de uma cirurgia de peito aberto. Aí, graças a Deus, surgiram uns dispositivos chamado TAV, que substitui essa válvula aórtica mantendo a válvula lá dentro estragada, que o paciente nasceu com ela e conseguiu corroer, por não entendimento da fisiopatologia que levou a essa valvulopatia, Igualmente, a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, a falta de entendimento claro sobre essa fisiopatologia, o porquê surgiu, de onde veio e para onde vai, Para onde vai a gente sabe, para um buraco de 7 palmos. Agora, até chegar lá tem muito choro e ranger de dentes, Aí a gente tem que, de acordo com esse entendimento, fazer o possível para diminuir essa morbidade, essa doença, esse adoecimento da população, das pessoas em específico. Então, de repente, já alguns anos atrás, surgiu na história nossa da medicina alguns medicamentos que retiravam açúcar e jogavam ele nos rins. Eu falei, fechou. Descobriram os medicamentos para tratar essa insuficiência cardíaca. Por quê que descobriram? Vamos lá de novo para a fisiopatologia, observar que se você tem uma grande liberação de insulina, você libera fatores de crescimento. Se você pega células com baixa quantidade de nutriente, ou um código genético já um pouco envelhecido, um DNA meio com fitas quebradas, ele começa a formar proteínas amorfas. Então, idade avançada, excesso de insulina, que é um hormônio de crescimento, que dá a ordem, aciona o mTOR lá dentro da célula, fala, produz o quê? Uma proteína, beleza. Para uma proteína boa, às vezes a intenção era essa, mas faz umas proteínas amorfas. E ela começa a se acumular, porque ela não tem função, começa a acumular entre as células do miocárdio, do músculo cardíaco, e começa a atrapalhar o funcionamento do músculo. Aí ele para de relaxar. Essas proteínas, elas são fibrilares, e elas começam a dificultar a movimentação das células cardíacas. Insuficiência cardíaca, o coração tem força para bombear, mas não consegue relaxar. Base, inflamação intestinal, excesso de açúcar, excesso de insulina, envelhecimento, baixa energia celular,
baixa de funcionamento, deterioração de DNA, fitas quebradas e por aí vai. Vai chegar nessa patologia aí, e sem contar a nossa alimentaçãozinha tradicional aí de farináceos com excesso e fast food. Fechou a conta. Vai adoecer, vai gerar problema de insuficiência cardíaca, que o coração não relaxa, coração de pedra, famoso coração de pedra. Depois tu vai desenvolver uma série de outras comorbidades ao entorno disso. Surgiu um remédio, mudou o parâmetro da insuficiência cardíaca que não tinha como tratar. Falei, apareceu. Agora com as canetinhas de emagrecimento, então, o paciente não vai padecer de insuficiência cardíaca, mas de fração de ejeção preservada. Consequência, porém, vamos ver a cena do próximo capítulo daqui uns dias, aonde que essa história vai chegar, né? Vamos deixar as canetinhas fazer o papel delas aí para as farmácias, né? Enriquecê-las, quando na verdade seria muito fácil que as pessoas fizessem uma mudança de estilo de vida, tá? Adotar medidas simples e básicas, que é o que se fomenta hoje para pessoas que buscam a longevidade. Como? 1 hora de exercício físico, aeróbico, suar, 10.000 passos, bicicleta, exercício aeróbico de introdução, musculação 3 vezes por semana e uma alimentação raiz. Eles costumam chamar de alimentação fitness hoje, mas é uma alimentação raiz. As alimentações raízes, elas não tinham excesso de carnes. As alimentações raízes, elas tinham bastante legume, verdura. As pessoas usavam a carne para fazer dinheiro. Eles engordavam os seus animais para reverter aquilo em capital para eles. De vez em quando, sim, matava, tinha sempre fartura, nunca faltou no campo. Eu sempre vivi no campo e vi isso. Mas, assim, não comer em demasia. Aí hoje a gente tem um desequilíbrio alimentar, né? Às vezes a pessoa necessita de um tipo de nutriente e ela não encontra na alimentação que ela está fazendo. Ela vai lá e destampa uma comelança de arroz, feijão e carne. Vai ficar faltando um sem fim de outros nutrientes que não compõem, que esse arroz, feijão e carne. É um pãozinho de manhã cedo com café e açúcar e repeteco de noite não vai aportar. Ainda tu agrega aí um óleo de soja, né? Não tem condição, falta. As pessoas criticaram e falaram muito, né, da gordura saturada. Sim, a gente tem que tomar cuidado com a gordura saturada. Ela é inflamatória, com certeza, né? Mas ela não é a maior responsável pela formação dos colesteróis tão monstro que se pintaram aí nessas gerações passadas aí. Não é bem assim. Isso tem que ser desmistificado. E o que a gente precisa de agregar nessa alimentação é um equilíbrio entre as gorduras saturadas antigas, tá? Que se utilizavam nas nossas civilizações aí posterior desde o início, e as gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas. Aí você vai conseguir limitar a formação de colesterol, de inflamação no seu corpo e tudo. Agora, quando você estiver fazendo uma alimentação basada nos industriais atuais, com óleo de soja, trigo, fubá, a coisa vai ficar esquisita, estranha, que é o que a gente vivenciou. Mas é o período áureo da nossa medicina, tá? Nós temos muito recurso de mão de obra, de conhecimento, de sabedoria em cima desses temas já nesse momento. Então, você que está cursando com um problema cardíaco dessa magnitude, uma insuficiência cardíaca,
que é normal já pessoas na idade daí de seus 20, não, uns 35 anos em diante, iniciar esse processo, tá? Começar a enrijecer esse coração dependendo do seu estilo de vida. Se você faz isso, uma adaptação no seu estilo de vida, você evita essa patologia, né? E vai gozar da sua vida de forma plena, que é o que a gente deseja para as pessoas: saúde e qualidade de vida. Estamos aqui para auxiliar as pessoas que estejam com esse problema. Não existe mudança intempestiva, assim, muito rápida, abrupta, brusca na vida. A gente tem que focar em alguma coisa, ser bem suave, tem que respeitar os nossos desejos, os nossos costumes e adaptá-los à nossa realidade. É o objetivo da medicina, certo? E que a gente consiga com isso estarmos bem, beleza? Logo eu vou postar esse vídeo aí sobre insuficiência cardíaca. Saudações.